Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Emanuel e hoje nós vamos tratar um pouco ou falar um pouco sobre as memórias de computador, sobre seus tipos, suas funções e sua hierarquia, ou seja, sobre que ordem que ela é classificada. Bom, definindo um pouco o que é memória, uma unidade de processamento de informações disponível para que gere uma finalidade específica para quem a recorre. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente utiliza muito da calculadora, né? Então, existe dentro dessa máquina um tipo de memória. Então, foi processada a informação através de alguns tipos de componentes eletrônicos, né? E foi dada uma resposta para o usuário. Tipo de dispositivo, vamos dizer, que gera informação, que processa informação para o usuário. No primeiro tópico, a gente vai chamar as memórias internas ou primárias, no caso, né? Quais sejam? Memória RAM, que é a memória principal do computador, é a que mais se conhece, né? Quando está com problema de lentidão na máquina, problema de acesso, dá um problemazinho na tela, muitas das vezes. Então, muitas vezes o técnico já diz, pode ser a memória RAM, pode ser a memória principal. Em segundo lugar, vem a memória ROM, que é a de leitura, que é uma memória que serve para que o computador consiga ligar e executar algumas tarefas é, invisíveis ao usuário, não voláteis, né? Diferentemente da memória RAM, que são informações voláteis, ou seja, só é acessada naquele momento e depois perdida. Por último, tem a memória cache, que é uma memória também de altíssima velocidade, né? Que ela, junto com os componentes eletroeletrônicos, funciona diretamente com a memória principal, então elas não trabalham em separado. No dia a dia, quando você, por exemplo, solicita alguma informação do computador, a memória RAM vai solicitar da cache se aquela informação já existe, para que você tenha acesso a ela muito mais rápido. Na realidade, é um atalho, né? A memória cache é um atalho para que você acesse a informação muito mais rápido. Bom, dando prosseguimento, a gente vai ver agora as memórias externas ou secundárias, que não deixam de ser importantes, porém, elas são memórias com maior capacidade, né? Porém com velocidade reduzida. Então, classifiquei aqui algumas delas, né, do dia a dia da gente, que a gente utiliza: o pendrive, um cartão de memória, um HD externo, o próprio disco rígido dos computadores e os CDs de uma forma geral. Então são memórias de acesso e elas são secundárias exatamente pelo fato de elas não serem essenciais, tão essenciais no acesso das informações para gerar um processamento para que o usuário tenha. Então elas servem mais para guardar informações. No tópico a gente vai ver que as memórias elas têm uma certa hierarquia, uma classificação. Então, no topo da pirâmide até a base, ela é classificada por velocidade e por nível de capacidade. Por exemplo, a memória cache está mais próxima dos registradores. Por quê? Porque é uma memória de acesso rápido, muito rápido, né? Porém com capacidade de armazenamento baixa. Segundo, vem a memória principal, que é a memória RAM, que nós já vimos, ela não trabalha sem que a memória cache esteja enviando informações para ela. Então ela também é uma memória de altíssima velocidade. E por último vem a base da pirâmide, que é formada por aqueles tipos de memórias secundárias, né, que são as chamadas memórias auxiliares. Elas servem para guardar informações, mas seu processamento é muito mais lento. Quanto mais baixo o nível, maior é a capacidade. Quanto mais alto o nível, maior é a velocidade de acesso. Então até a próxima e obrigado.